Olá, gente, estamos de volta. Feliz 2018, né? Estamos ainda no início já estamos no mês de meados de janeiro de 2018. Nós vamos começar hoje. Hoje é a parte 1 de uma série muito importante para você que está comprometido com Deus, com o Espírito Santo. Você precisa receber uma visão celestial. Esse é o nosso tema. Não adianta você tentar fazer coisas para agradar a Deus, Ele tem que nos dar uma visão. Qualquer cristão precisa ter uma visão celestial para poder saber o que fazer. Eu sei que, como pastor já há alguns anos, as pessoas dizem: pastor, o que Deus quer para a minha vida? Eu não sei, às vezes Deus tem que revelar isso através de uma visão celestial. Então, essa série eu não sei se vai ser 5, 6 aulas, vamos ficar dentro dos 25 minutos, conforme a gente tem regravado as outras séries. Então, vamos lá? Atos capítulo 26, vai estar tudo anotado aqui embaixo. Atos 26, eu vou ler inicialmente versículo de 1 a 3 e depois do versículo 6 até o versículo 23. Como é a primeira aula, é muito importante você decorar os textos bíblicos, entender porque, veja, às vezes a gente quer, como é que se diz, decorar princípios, regras, mas sem você entender o que Paulo, por exemplo, passou aqui nesse texto. A Bíblia é para ser decorada. Você tem que entender as coisas que aconteceram. A partir daí, o Espírito Santo te fala em detalhes. Então, vamos lá. Eu vou ler a visão celestial que Paulo teve. Aproveitei uma frase aqui. Ele estava preso diante do rei Agripa. Eu vou contar alguns detalhes. E ele disse: olha, eu não fui desobediente à visão celestial. Sem isto você não vai sobreviver 2018 nem até o fim da sua vida. Tá? Eu creio que Deus quer te revelar como aconteceu com Saulo, que se tornou Paulo. Então, olha o que ele diz. Versículo 1 a 3. A seguir, o rei Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: imagina o rei, Bíblia é isso, você tem que imaginar o texto. Paulo amarrado diante do rei Agripa, ele estava sendo acusado, preso, e ele, como rei, tinha que julgar. Vamos ver o que aconteceu. E, obviamente, ele tinha direito a usar da palavra. E veja que diz o texto. O rei Agripa disse para ele: olha, Paulo, é permitido que uses da palavra em tua defesa. É um tribunal, um julgamento. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Você vai dizer: mas isso aqui não tem nada. Não tem nada. Cada palavra na Bíblia, pode ser da onde for, significa muito. Por isso que precisamos de revelação. Olha que Paulo disse: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Paulo estava sendo acusado por judeus de alguma coisa, vamos ver. Ok? Guarda isso. E ele está explicando isso para o rei Agripa. Mormente, porque és versado em todos os costumes. Paulo disse: eu sei que o rei Agripa, você conhece os nossos costumes e judaicos e tudo mais, e questões que existem entre os judeus. Por isso, rei Agripa, eu te peço que me ouças com paciência. Paulo, ele sabia. Às vezes a gente quer resolver as coisas fast food, rapidinho. Paulo disse: não, rei,
Presta atenção o que eu vou explicar. Aqui tem muita coisa, hein? Vamos agora para o versículo 6 até o versículo 23. E agora estou sendo julgado. Olha, por que Paulo estava sendo julgado? Ele diz aqui, por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Ué, está sendo julgado por causa de uma promessa que Deus fez aos pais? Que promessa é essa? Vamos ver. A qual as nossas 12 tribos, porque Paulo era cidadão judeu, embora ele também fosse cidadão romano, tá? Mas ele disse, servindo a Deus fervorosamente, de dia e de noite. Eu paro aqui e pergunto, será que você serve a Deus fervorosamente de dia e de noite? Aliás, foi Paulo mais adiante e disse, Timóteo, aqueles que querem viver servindo a Deus fervorosamente ou piedosamente, ele usa a expressão lá em Timóteo, em Cristo Jesus, serão perseguidos. Se você está sendo perseguido por causa também, ele diz, seja perseguido não como ladrão, como mentiroso, como quem rouba, mas por causa do Evangelho. Mas vamos lá. Então, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Ou seja, olha que interessante, Paulo estava sendo acusado por uma perseguição religiosa. Ele estava pregando, né, agora o Evangelho, como estamos vendo aqui em Atos 26, e ele disse, olha, eles estão me perseguindo. Porque se julga incrível, olha só, continuando, entre vós que Deus ressuscite os mortos. Paulo estava fazendo uma palavra. Por que vocês acham que é impossível que Deus possa ressuscitar um morto? Isso era um escândalo. Essa era a razão, uma das razões que os judeus estavam perseguindo Paulo, porque como que Deus vai ressuscitar alguém, Paulo? E Paulo pregava a ressurreição de Jesus. Eu sei que hoje em dia, às vezes, a gente fala algumas verdades espirituais, as pessoas ficam escandalizadas, isso, aquilo. Paulo disse, por que não? Para Deus ressuscitar um morto não há problema nenhum. O que Paulo estava falando no contexto é que no caso aqui, né, ele falava que Jesus não tinha morrido, todo mundo sabia, mas ele disse que ele ressuscitou. Nossa, isso era uma afronta, principalmente para os judeus, né? Ele não está morto não, ele ressuscitou. E no caso eles ficavam furiosos com isso. Muito bem, agora vamos continuar. Ele continua falando para o rei Agripa. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Agora ele está voltando um testemunho de que ele fazia isso, né? Ele disse, eu procedi assim em Jerusalém, né? Ele está voltando na época em que ele era ainda Saulo, que ele perseguiu os cristãos. Então olha só que interessante. Ele disse, olha rei, naquela época eu pedia autorização aos principais sacerdotes. E olha o que ele disse, eu encerrei muitos dos santos nas prisões. O Espírito, você vai ver hoje, antes do final dessa introdução, como o Espírito Santo tem senso de humor. Ele disse, olha, eu mandei prender muitos santos cristãos, coloquei na prisão. E ele diz mais ainda, e contra estes santos, esses cristãos, eu dava o meu voto quando os matavam. Porque alguns diziam, o que vocês acham? Esses caras estão falando aí que Jesus ressuscitou, daqui a pouco, que absurdo.
revelação no ouvido de pessoa religiosa é absurda. Eles estavam acostumados em fazer sacrifício, derramar sangue, animais, ler o Torá, botar o tzirá. Mas quando ele disse, Jesus ressuscitou e ele está dentro de mim, nossa, isso dava coceira no ouvido dele. Ele disse, prende esse cara, como alguém pode ressuscitar? Ainda disse que no nome de Deus. E ele disse, naquela época, Paulo não era flor que se cheire, não. Ele mandava matar. O que você acha, Paulo? Manda matar. Paulo assassinou muito cristão, mas vamos lá. Continuando, ele diz, muitas vezes, além de fazer isso, colocar em prisão e matar, eu os castigava. Ele entrava na sinagoga, ele era um arruaceiro. Ele entrava na sinagoga e pegava lá por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar. O cara legalista passa até por ridículo. Mas tudo bem, vamos lá. E demasiadamente, o rei Agripa estava dizendo, puxa, esse cara era mau mesmo, eu vou mandar ele para a prisão. Ele disse, olha, eu ficava, não com raiva, mas demasiadamente enfurecido contra esses cristãos, porque eles falavam cada vez mais que Jesus ressuscitou. E eu perseguia ele mesmo por cidades estranhas. Ele perseguiu em todas as sinagogas de Jerusalém, e quando eles iam para outras cidades, outras sinagogas, ele ia atrás. Parece que o negócio dele era fazer mal a cristão. Eu sempre digo isso aqui, tem uns cidadãos da nossa geração, lá do nosso Senado brasileiro, como ultimamente aqui, aliás, essa semana foi muito interessante. Aquele Paraíba, como a gente diz, eu não sei quais adjetivos que eu vou usar, mas o presidente da Bolívia, Evo Morales, quebrou a Constituição do país, mudou a Constituição simplesmente para perseguir os cristãos lá na Bolívia. Sabe o que ele disse? Esta semana agora. Ele disse, quem pregar o evangelho aqui vai ser criminalizado. É crime. Ou Deus salva esse índio boliviano, esse esquerdista, enfim, eu não quero entrar em detalhes, mas os maiores perseguidores, ou Deus acaba com a raça deles, ou Deus os converte. Saulo era um desses. Ele ficava bravo e perseguia por cidades estranhas. O rei Agripa só ouvindo, hein? Com estes intuitos, parti para Damasco. Você sabe aonde é Damasco? É hoje na Síria, aonde está lá o Bashar al-Assad. Ele falou, tem cristão lá, eu vou lá para Damasco. Eu vou acabar com a raça deles também. Que negócio é esse de pregar Jesus? Parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Olha a perseguição. Eu estou falando isso porque a perseguição já começou no mundo, em alguns países, na cortina de ferro, na cortina de bambu, na China, em alguns lugares, mas já começou também no Brasil. Então, eu quero saber o que você vai fazer. Não adianta ficar chorando, não. Você tem que ter uma visão celestial, porque só assim você vai conseguir enfrentar as lutas. O 2018 pode ser o melhor ano da sua vida ou pior. Só depende daquilo que você ouve. Vamos lá. Versículo 13 agora e versículo 14. Lá vai Paulo, saiu de Jerusalém andando a cavalo com alguns homens no meio do caminho. Diz, ao meio-dia, ó rei Agripa. Isso é um testemunho tremendo. Indo eu caminho afora para a Síria, lá em Damasco, vi uma luz no céu. Uau! Pelo que ele descreve aqui, não era uma luz qualquer. Ele diz, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim. Você imagina?
E dos que iam comigo, ou seja, não sei quantos tinham lá, né? Porque Paulo também, Saulo, no caso agora, ainda ele não ia sozinho. Mas ele disse, agora eu vou novamente, ou vou mandar prender, eu vou fazer isso, aquilo. E essa luz envolveu ele, envolveu com o pessoal que estava com ele e dos que iam comigo. Só que essa luz, você já imagina que é, né? Diz assim, e caindo todos nós por terra. Eu nunca vi luz nenhuma cair por terra. Mas essa luz, lógico que você já sabe pelo texto, senão vamos ver aqui. Né? E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Você sabe que tem muito crente que, pastor, eu nunca vi isso na Bíblia. Saulo, que coisa, é? Pois é, daqui a 2 aulas eu vou falar sobre esse mesmo texto com outros detalhes, porque tem outros ensinamentos tremendos. Ouvi uma voz quando veio aquela luz cair por terra, ouvi uma voz que falava comigo em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Hã? Ele perseguiu os cristãos, ele falou, perseguia? Agora, olha essa frase aqui que tremendo. Dura coisa, essa voz que era Jesus, ele falou, Paulo, por que você me persegue? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ele entendeu, você falou, opa, o que é isso aí? Um aguilhão, o que Jesus estava falando para ele? Olha, um aguilhão era uma vara bem comprida e na frente, devia ter uns 2, 3 metros, na frente dela tinha um ferrão na ponta. E era usada para dominar, segundo, conduzir um boi que estava no campo puxando um arado. O boi puxava o arado, né, que é pesado na terra, e o boiadeiro ia ali, porque você sabe, para arar a terra não pode fazer curva. Então o boi tinha que andar na linha, presta atenção à ideia, o boi tinha que andar na linha, não podia ficar torto. Se por acaso o boi saísse da linha, o boiadeiro pegava aquela vara e dava uma cutucada, fica aí na linha, dava uma cutucada, isso obviamente machucava ele, né? O que Jesus estava falando para Paulo? Ele disse, Saulo, antes de mais nada, eu vou te dizer o seguinte, eu estou traduzindo isso em português carioca, que é a mesma coisa. Ou você anda na linha agora daqui para frente, você vai ser o meu boi, e você vai fazer tudo o que eu quiser, você não vai fazer mais nada que não seja aquilo que eu determinei. E o boi fazia isso, na verdade, o recalcitrar, na verdade, era o seguinte, ele dava coice, né? Ou seja, Jesus estava dizendo, Saulo, a partir de hoje, você é um boi para mim, e você está ligado ao arado de Deus, tá? E se você vê que Paulo usava, né, quando ele amadureceu e tal, ele usou a igreja como uma lavoura e tal, isso, aquilo, e ele era como um boi que tinha que lavrar a lavoura de Deus. Era um jugo que tinha que ser colocado em cima dele para que ele não se desviasse. Ou seja, ele tinha que obedecer estritamente falando e levar a palavra de Deus. Olha que senso de humor. E ele disse, olha, o Saulo, não adianta, você vai agora levar a minha palavra, você vai pregar o meu evangelho, você vai dizer que eu ressuscitei, e olha, não adianta fugir não, porque se você fugir dando coice, eu vou meter o meu aguilhão em cima de você, ai de você. Essa frase significava
Exatamente isso. Ele disse, olha, se você tentar resistir, você vai se dar mal, você vai se machucar. Continuando o texto, não vai dar para ler tudo hoje, eu não quero passar de 25 minutos. Mas versículo 15 diz assim, lembra que Paulo está dando um testemunho diante do rei Agripa? Então depois que ele viu aquilo, caiu no chão e Jesus falou, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele disse, olha, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo ainda não sabia que era Jesus, aquele que tinha sido ressuscitado. Ele disse, quem és tu, Senhor? Versículo 15. Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem persegues. Caramba, você fica imaginando, mas rapaz, não é que ele está vivo mesmo? Ele começou a não acreditar. Lembra que a luz envolveu ele, ele caiu no chão? Ele caiu no chão pelo poder de Deus, mas ele no versículo, deixa eu ler agora, versículo 16 a 18, ele diz assim, tá tudo aqui, eu acho que já está aqui embaixo, né? Diz assim, Jesus continuou a falar com ele, mas olha o que Jesus falou para ele, mas levanta-te e firma-te sobre os pés. Ou seja, quando Jesus fala, não adianta ficar aí sentado no chão ignorando, não. Levanta, rapaz, seja homem. Agora eu vou te dizer o que eu quero para você. Porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo dos gentios, para os quais te envio. Você imagina, o cara ia perseguir, chega lá, Jesus disse, a partir de agora eu vou te enviar para os gentios, você vai pregar e não adianta fugir, né? E você vai aos gentios, Jesus já deu o pacote inteiro para ele, não tinha como. E o rei Agripa só ouvindo. Para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados. Versículo 19. Eu vou terminar de ler aqui, porque nós vamos começar na parte 2 dessa série. Eu ainda tenho alguns textos para ler, mas para não ficar muito. Lê até aqui, se você quiser pode continuar, mas nós já vamos aplicar melhor. Então ele está lá em pé, todo mundo ouvindo, viram a luz, mas no versículo 19 a 23, o rei Agripa só dizendo, onde é que esse cara vai chegar? Aí ele diz, 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Esse é o nosso tema. Quantos ministérios, quantos pastores, quantos irmãos estão desobedientes à visão de Deus? Deus dá uma visão, mas nós preferimos copiar o que está dando certo numa igreja, numa denominação, isso, aquilo, porque atrai gente, porque dá dinheiro, isso, aquilo. Cada um de nós tem que ter uma visão de Deus. Paulo, você vai ao gentio e vai fazer isso. Cada um. Se Deus te chamou para 5, 10 pessoas, fique com elas. Se Ele te chamou para 1000, fique com 1000. Não adianta sair da visão. É por isso que Deus está dando coice com aguilhão em muitos ministérios. Muito bem. Para terminar aqui, já estamos na nossa hora. Sabe, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, ele ficou pianinho. E em Jerusalém, também fui por toda a região da Judéia, fui aos gentios, dizendo que eles se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Agora olha só, isso aqui eu vou falar na semana que vem. Por causa disso, rei Agripa, alguns judeus
me prenderam. Por isso que eu estou aqui diante do rei. Eles me prenderam, ó. Estando eu no templo, e tentaram me matar. Prender, tentar matar na sinagoga. Exatamente as mesmas coisas que Paulo fazia com os cristãos. Deus falou, agora os judeus vão fazer o mesmo com você. Vão te prender, vão tentar te matar. Você está aqui no templo. Mas, Paulo disse, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como grandes. Nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Paulo estava pianinho, ele sabia que se ele falasse qualquer coisa e não obedecesse à visão celestial, que Deus ia tocar nele, o aguilhão de Deus ia ferir ele. Meu filho, fica na linha. Ele disse, olha, eu não fui desobediente, eu fui e preguei e não disse nada senão que os profetas e Moisés disseram. Você sabe de uma coisa? Antes de mais nada, nós temos que pregar o que os profetas do Velho Testamento. Tem pastores que dizem, não, o Velho Testamento já não serve mais nada. Tudo tem que ser dito ali. Ele diz, Paulo estava pregando já na Nova Aliança. O que Moisés e os profetas disseram a respeito de quem? De Jesus. Olha o que ele diz. Senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo havia de padecer, morrer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Vai ter muito mais ainda. E que ele anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Vamos parar aqui, tá? Nós vamos, hoje foi a primeira aula, vou terminar de ler o texto. Eu vou usar outros textos bíblicos, vai ser muito importante. Fica aqui, lê de novo o texto, memoriza isso, porque o Espírito Santo, ele usa a palavra, ok? Então fica com a gente, olha, nós temos outras séries também, só mais 2 minutos para dar uns anúncios importantes. Se alguém está nos ouvindo pela primeira vez, nós temos outras séries que estão no YouTube. Você pode, aqui embaixo já deve estar sendo colocado, você pode entrar no YouTube, a Missão do Farol, um alerta para o povo de Deus. Quando você fizer assim, já aparece eu lá, você faz a inscrição, né, o inscrever-se, e do lado do inscrever-se tem aquele sininho meio marrom, não, meio cinza, você toca nele, porque quando você fizer isso, quando eu começar a dar outra aula, automaticamente vai ser disparado no seu celular ou no seu, como é que se diz? E-mail. Eu mesmo recebo, ó. Acabou a Missão do Farol, acabou de postar mais uma aula da série e tal, e você automaticamente, é só para te lembrar. Então isso é muito importante. Nós temos Facebook, estamos agora, esse mês vai sair, eu estou dando a notícia agora em primeira mão. O nosso site já está 95% pronto, e no site vai ter o blog, nós temos blog, temos muita coisa, séries diferentes. Então, eu quero terminar aqui agora dizendo que esse ano vai ser importante. Aliás, ouça a palavra profética que já está no nosso Facebook e também vamos colocar no YouTube. Você vai ver sobre as promessas que Deus vai cumprir neste período de 2018 daqui para frente. Um grande abraço. Se você não me conhece, tá pela primeira vez, não sei se tem o meu nome aí, Júlio Lima Nogueira, sou pastor da Missão do Farol já há algum tempo e a minha intenção é pregar exclusivamente a palavra e não acrescentar mais nada. Eu declaro que vai ser uma semana, um dia e um ano abundante na tua vida. Então, nós nos vemos na aula número 2 dessa série, A Visão Celestial. Um abraço e até a próxima.